Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer.
Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando uma nova matéria no Seminário da Igreja Cristã do Morumbi. A matéria é História de Israel, que será ministrada em 10 aulas pelo professor Ignaldo de Souza. E, como tradicionalmente fazemos, teremos o material disponibilizado no link e mais o questionário para acompanhamento da primeira à quinta aula, também já disponibilizado no link das aulas, e a partir da sexta à 10ª aula, um novo questionário será postado. O seminário tem sido uma bênção para mim e para todos nós. É uma grande oportunidade de estarmos conhecendo cada vez mais o Senhor e cada vez mais a história, o progresso, o desenvolvimento da obra do Senhor aqui na Terra. Que Deus esteja abençoando a todos nós. Vamos lá? Olá, opa, deixa eu pôr o maiorzinho aqui, isso, pronto. Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula de História de Israel. E eu confesso para vocês que eu estava muito curioso, muito ansioso para compartilhar a história de Israel, que eu considero assim uma coisa maravilhosa, especial de nós, principalmente nós como cristãos, aprendermos. Eu diria o seguinte, aqui, pegando dos meus estudos, né, para a gente ter uma visão boa de todo o cristianismo, nós precisamos de 3 conhecimentos básicos. Primeiro, a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia profundamente. 2, a teologia, você tem que conhecer teologia profundamente. E terceiro, a história. Agora, história é uma área imensa, muito grande para nós conhecermos. E eu diria o seguinte, que em primeiro lugar, é óbvio, nós temos que conhecer a história da igreja, com tudo aquilo que implica. Mas, em segundo lugar, eu diria que nós precisamos conhecer a história de Israel. Conhecendo a história de Israel, nós vamos entender muitas coisas. Então, você vai ver que essa primeira aula, eu faço questão de, nessa primeira aula, dar a você 8 motivos pelos quais você deve conhecer a história do povo de Israel, conhecer a história do povo judeu. Então, eu vou chamar você aqui comigo, para a gente começar essa viagem. Vamos lembrar que a história de Israel começa com o chamado de Abraão há 4.000 anos atrás, ou seja, nós temos 4.000 anos de história. Também é óbvio que, apesar de nós termos essas aulas aqui, nós não vamos esgotar todos os assuntos, mas eu convido você a fazer essa jornada comigo, porque com certeza ela vai te dar um panorama, uma ideia do que é a história de Israel. Então, eu quero começar aqui, né? História de Israel, de Abraão, até os dias de hoje. Quero começar aqui, aula 1, por que estudar a história de Israel? Vê que não tem a pergunta aqui não, aqui é uma afirmação. Por que nós, como cristãos, nós temos que estudar a história de Israel? Então tá aqui, gente, ó, começa aqui, a história, por que estudar a história de Israel? Vou colocar tudo aqui, que é mais fácil você ver. A história do povo judeu começa com a chamada de Abraão em Gênesis 12. Há, desde então, uma sequência ininterrupta de eventos marcantes, dentro dos quais o plano divino se desenvolve. Esses eventos não perdem o seu significado após a manifestação do Messias. A caminhada do povo judeu atravessa a era cristã, repleta de significado profético, e cada vez mais adquire importância escatológica. Então, olha só aqui, para você entender com que nós estamos lidando aqui, com algo maravilhoso, com algo assim que vai te dar muita sustentação de tudo aquilo que você crê. Na verdade, a história é apenas uma das partes de nós estudarmos sobre o povo judeu. Existe a parte teológica, existe a parte escatológica ou profética, existe a parte missiológica do nosso trabalho de alcançá-los com a mensagem do Messias. Então, tudo isso faz parte desse projeto aqui. É óbvio que a gente não consegue ver todos, mas nós vamos ver muita coisa aqui. Então, vamos comigo aqui. Por esse motivo, ao estudarmos a história de Israel, não estamos estudando uma história qualquer. Ainda que, preste atenção nisso aqui, ainda que Deus seja o Deus de todas as nações, sua providência se torna efetiva em Israel. Através da descendência de Abraão,
há todo um desenvolvimento do plano divino, cuja abrangência inclui ainda o futuro da história humana. E aí eu faço sempre um desafio quando eu falo de Israel. Eu quero que você abra a Bíblia onde não haja nenhuma referência sobre o povo judeu. Impossível. Lá vai estar Israel, lá vai estar falando dos judeus, lá vai estar falando da terra de Israel. É difícil, né? Quando você vai olhar para a história, os judeus estão lá. Quando você liga a TV e vai ouvir notícia, há referências a Israel, ao povo judeu. Então, é um elemento que está dentro da história humana e que é impossível tirá-lo. E é aqui onde nós temos que aprender e conhecer a sua importância. Primeiro, eu vou listar aqui e depois nós vamos tratar um por um desses assuntos aqui. Aqui está aqui, para você. Há pelo menos 8 motivos para conhecermos a história do povo judeu e nos aprofundarmos sempre que possível nesses acontecimentos. Então, por que eu tenho que estudar a história de Israel? Número 1, porque a história de Israel é fidedigna. Número 2, nossa fé é uma fé histórica. Número 3, Deus se revelou de forma especial na história de Israel. Número 4, a história de Israel e a história da salvação se confundem. Número 5, a história de Israel revela o caráter de Deus na história. Número 6, para compreender a Bíblia. Número 7, para compreendermos nossa civilização judaico-cristã. E número 8, para constatarmos o cumprimento das profecias bíblicas. Eu acho que aqui a gente já tem vários motivos pelos quais nos vai ser muito precioso estudar a história de Israel. Então, eu vou pedir para você vir comigo, estudar cada um desses motivos. Depois nós vamos entrar na história propriamente dito. Lembrando você, gente, eu falo muito isso, eu gosto de dar conselhos para os meus alunos, porque a gente gostaria, seria muito bom se nós ouvíssemos algo a primeira vez e tudo entrasse na nossa mente. Mas, às vezes, nós absorvemos mais do que nós pensamos. Na verdade, você vai ver a história de Israel, é muita informação com certeza, e você vai talvez ter a impressão assim, não guardei nada, mas só quando você for ouvir certos pontos novamente, você vai ver o quanto que aquilo entrou na sua mente, está ali na sua mente. Vamos lá. Primeira razão que nós temos para estudar a história de Israel é porque a história de Israel é fidedigna. O que a gente quer dizer com isso? É uma história confiável. Ou seja, você não está vendo lenda. Você não está escutando conto de carochinha. Você está escutando algo que aconteceu a um povo. É uma história que você pode ler, está ali, aquilo que está escrito ali é aquilo que aconteceu mesmo. E a arqueologia e a própria história, ela vai testificando de que o que se diz a respeito da história do povo judeu é algo válido. Você sabe que... Bom, eu vou deixar para falar mais para frente, porque hoje existe existe, aliás, em toda a história nós vamos ver um sentimento anti-judaico, anti-israelita, antissemita, como a gente fala, e isso às vezes se reflete muito até nas universidades. Mas chegando lá a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá aqui, O professor Albright, que foi um grande arqueólogo, assim inicia sua obra clássica, A Era Bíblica. Então ele começa dizendo isso aqui, A tradição nacional hebraica supera todas as outras na maneira clara como descreve a origem tribal e familiar. No Egito e na Babilônia, na Assíria e na Fenícia, na Grécia e em Roma, procuramos em vão por qualquer coisa parecida. Nada há de semelhante na tradição dos povos germânicos. A Índia e a China também não têm algo parecido para apresentar, visto que suas lembranças históricas mais antigas são registros literários de tradições dinásticas distorcidas, sem que haja qualquer menção a criadores de animais ou lavradores que tivessem antecedido o semideus ou rei com quem esses registros indicam. Nem nos mais antigos escritos históricos indianos, que são os Puranas, nem nos primeiros historiadores gregos existe qualquer alusão ao fato de que tanto os indo-arianos como os helenos outrora haviam sido nômades que, vindos do norte, e migraram para as regiões onde se instalaram. A bem da verdade, os assírios se lembravam vagamente dos seus primeiros líderes, cujos nomes recordavam sem qualquer detalhe sobre os seus feitos, e que haviam habitado em tenda, mas já fazia muito tempo que os assírios tinham esquecido de onde vieram. Então, aqui é o seguinte, o Albright ele começa mostrando que nós temos na Bíblia informações... Você não está lendo a história de Abraão, de Isaac e de Jacó apenas.
Você não está lendo apenas sobre a ida deles lá para o Egito. Você está conhecendo a origem de um povo. Coisa que aqui ele faz uma comparação, o Brad vai fazer uma comparação com os povos da Grécia, Roma, Síria, Pérsia. De onde eles vieram? Como é que eles começaram? Qual a sua história inicial? A Índia, como é que é a sua história inicial? Então, veja só, eles não têm essa riqueza que nós temos ali na Bíblia. Então, você está lendo história, você está lendo fato. Abraão foi uma pessoa real, Isaac também, Jacó também. Você tem detalhes da história dessas pessoas. Então, é uma coisa, assim, fantástica demais você poder conhecer a história de Israel. Então, põe assim no seu coração. Você está lendo história, você está vendo fatos. Você tem ali coisas que você não vai encontrar na história de outros povos. Você sabe que o primeiro historiador, ou aquele que é chamado pai da história, porque é ele que começa a organizar a pesquisa histórica, é o Heródoto. Heródoto era um grego que viajou por várias partes do mundo, e ali no século V ele conta a história da guerra dos gregos contra os persas. Mas mesmo ele não tem o mesmo detalhamento, a mesma fidedignidade que nós temos na Bíblia. Lembrando que o Heródoto escreveu a sua obra no mínimo 1000 anos depois que... vamos falar assim, a gente pode dizer assim, 1500 anos depois da história de Abraão, Isaac e Jacó. Então, a primeira coisa é, você está lendo história, você está lendo coisas que aconteceram. Mas meu professor de história, ou fulano de tal, disse que a Bíblia é só lenda. Aí eu vou até usar aqui, o problema é dele, porque qualquer pessoa que tem um pouco de noção sabe que está lidando com história. Então, nós estamos lidando com fatos aqui verdadeiramente fidedignos, tá? Deixa eu até ler essa aqui, ó, mais uma informação para nós aqui, ó. A História Antiga de Cambridge, volume 1, página 22, afirma: certamente o povo israelita manifesta capacidade excepcional para a interpretação da história, e o Antigo Testamento representa a descrição da história mais antiga que existe. Então, quero aqui que você veja, é óbvio que você tem pessoas com opiniões diferentes, mas aqueles que têm um pouco de bom senso, eles sabem que quando a gente lida com a Bíblia, quando nós lidamos com a história, e lembre-se, a Bíblia, a maior parte dela é história. Nós estamos vendo ali uma história fidedigna que vale a pena ser lida e vale a pena ser estudada e aprofundada. Mas vamos lá, tem mais, vamos para o segundo motivo para estudar a história de Israel. Porque a nossa fé é uma fé histórica. E como eu falo muito, eu não sei, eu sou um apologista, eu sou um defensor da fé. Eu não sei olhar nada sem um olhar de apologista. Eu não sei ensinar nada sem um olhar de apologista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para mim, a apologética ela está presente em tudo aquilo que você estuda da teologia, tudo. Ela é um assunto transversal que está em tudo. E quando eu li a história de Israel, e aí eu trago isso aqui, que a nossa fé, ela é uma fé histórica. Entenda isso aqui eu já falei, inclusive, na aula de apologética, você vai estar revendo isso aqui, né? O que isso quer dizer? Aquilo que eu creio, aquilo que nós acreditamos como crentes, aquilo que você acredita como servo de Deus, está baseado em acontecimentos. Quando nós falamos acontecimentos, nós estamos dizendo que coisas que aconteceram em determinado lugar, em determinado tempo e com determinadas pessoas. Vou aqui dar uma referência para a gente ver o contraste, talvez você lá atrás vá lembrar da aula. De onde vem o budismo? O budismo vem com um homem chamado Siddhartha Gautama, um príncipe, né, que viveu ali onde hoje seria a região do Nepal, no norte da Índia. E o Buda, a iluminação, fala aqui entre aspas, que ele teria recebido porque ele fica embaixo de uma árvore, de uma figueira, que é considerada a árvore da sabedoria, e lá ele teve a iluminação. Tá? Ele teve a iluminação. Então, o que o budismo traz é o que um homem, ou supostamente um homem, porque a historicidade budista ela é muito mais frágil do que a historicidade bíblica, né? Mas é assim, um homem está ali, ele vê aquelas ideias na mente dele, ele simplesmente falou. Vamos pensar no Alcorão também, que segundo
segundo o Maomé, um suposto anjo, que supostamente ele achava que era o Miguel, aparece para ele e fala as coisas ali que estão escritas ali. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia ela é composta de acontecimentos que envolve lugares, que envolve um determinado lugar no tempo, que envolve uma pessoa ou pessoas, ou seja, história. Então, quando a gente fala que a nossa fé é uma fé histórica, é porque ela é fundamentada em coisas que aconteceram no tempo e no espaço com certas pessoas. Então, por que eu, como crente, digo que eu sou filho de Abraão? Porque houve um homem chamado Abraão que morava num lugar bem conhecido, que era Ur dos Caldeus, e que ele foi chamado para a terra que hoje é a terra de Israel. Deus chamou ele para lá e disse que ia dar aquela terra por herança. Então, tem toda uma narrativa do Abraão indo para lá. Ou vamos pensar nos profetas, que eram pessoas que trouxeram a mensagem de Deus em determinado lugar, em determinado tempo e envolvendo determinadas pessoas. Essas pessoas eram conhecidas como profetas. Vamos pensar no próprio Jesus. Ele foi um personagem histórico. Se você pegar lá Lucas capítulo 3, versículo 1, que vai falar quando João Batista surge, lá diz quem estava reinando em cada lugar, quem estava presente em cada lugar, e que João Batista nasce nesse tempo. Ou seja, há um sítio histórico, um momento histórico, onde isso acontece. Então, isso mostra o que a nossa fé está apoiada em fatos históricos. Quando Jericó cai, Jericó é uma cidade que está lá na terra de Israel e o muro realmente caiu. Então, nós estamos lidando com coisas concretas, nós estamos lidando com coisas verdadeiramente firmes. E aqui é o seguinte, fé histórica é aquela cujos fundamentos se encontram em eventos realizados no tempo e no espaço. Diferente do hinduísmo, por exemplo, que deriva de reflexões e pensamentos desvinculados de acontecimentos, o cristianismo se baseia em quê? Se baseia em ocorrências. Em coisas que verdadeiramente aconteceram. Deus não revelou-se primeiramente nas páginas da Bíblia. Deus revelou-se em diversos tempos e lugares. Sua inconfundível providência foi manifestada em eventos bem definidos, envolvendo personagens reais, convivências reais. A credibilidade desses fatos históricos fundamentam aquilo em que acreditamos. Então, está aqui. Isso aqui é algo maravilhoso, né? Algo maravilhoso. Não é uma questão de reflexão de ninguém, em primeiro lugar, mas de pessoas que tiveram experiência com Deus. Pensa no Moisés ali na sarça, naquela hora Deus está se revelando, Deus está revelando quem ele é, Deus está revelando os seus planos, Deus está revelando os seus propósitos. Então, naquele momento ali, o que nós temos, de fato, é Deus se revelando, é Deus mostrando quem ele é, e isso aonde? Em um lugar bem, bem claro, em Horebe, em um momento que durante a vida de Moisés, para quem? Para Moisés que está ali. Então, essa percepção é que a nossa fé, ela é uma fé fundamentada nesses acontecimentos, fundamentada em todas essas informações que nós temos ali. Então, nossa fé é uma fé histórica. Primeiro, você já viu, a história que nós temos na Bíblia, a história de Israel, é uma história confiável. Segundo, a nossa fé é uma fé histórica, né? Ou seja, ela está enraizada na história. Isso aqui é só um pouquinho daquilo que a gente precisa ver. Mas vamos lá, vamos para a terceira razão por que eu tenho que estudar a história de Israel. Deus se revelou de forma especial na história de Israel. Por que eu falo assim de história de forma especial? Deus é Deus de todas as nações, né? Quando você vai ver Deus se manifestando na Bíblia, desde lá do Gênesis, Deus ele é o Deus de todas as nações. Você veja bem que quando ele chama Abraão, para constituir, através de Abraão, a nação de Israel, no versículo 3, o que ele fala? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, você vê assim, que o propósito de Deus sempre é um propósito muito além de Israel. Então, às vezes, quando eu vou estudar alguns livros
porque às vezes são seculares, ou eles vão fazer alguma menção à religião judaica, eles gostam muito de dizer que o Yahvé do Antigo Testamento era um deus tribal. Isso é mentira, gente. Não era de modo nenhum uma religião tribal, não. Era assim, de uma maneira muito clara, o Deus de toda a terra. Inclusive, nós temos assim, né? Ali no capítulo 18 de Gênesis, quando... Imagino que aquilo é uma manifestação do Filho de Deus, capítulo 18 de Gênesis, uma das palavras que o Senhor fala é o seguinte: esconderei a Abraão o que faço. Aí o Abraão ainda fala assim: cometeria injustiça o juiz de toda a terra. Então, entender assim que, desde lá, a ideia de um Deus que abrange todas as nações, que é Deus sobre todas as nações, estão presentes, mesmo que ele tenha se revelado particularmente a Abraão. Mas vou voltar aqui, mas eu quero que entenda que a Bíblia deixa bem clara que Deus é Senhor sobre todas as nações. Deus não é Senhor unicamente de Israel, ele sempre foi Senhor de todas as nações. Mas ele usa Israel para poder se revelar. Então, em momento nenhum das Escrituras, é negada a soberania de Deus sobre todas as nações. De alguma forma, ele participa da história de todas. Entretanto, a peculiaridade do povo judeu também é evidente. Dentro dessa história, a autorrevelação de Deus é preeminente. Ou seja, a autorrevelação de Deus se destaca. O fato é que, ainda que ele seja Senhor de toda a terra, nenhuma pessoa vai negar que é ali, através da história com o povo judeu, é com aquele único povo que ele faz a sua aliança, que ele estabelece o seu pacto, né? É através da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele promete fazer todas as coisas. Então, é muito interessante nós entendermos aqui que ainda que o Senhor age sempre, tá? Mesmo que os outros povos não os conhecessem, mesmo que eles não tivessem a mesma intimidade com Deus que o povo de Israel tinha, a verdade inegável é que o Deus ele tem uma aliança especial com Israel. Vamos ler mais aqui. O chamado de Abraão, de Isaac e de Jacó, o aparecimento de Moisés no Monte Sião, a libertação do povo israelita no Egito mediante manifestações do poder de Deus, a caminhada pelo deserto, o estabelecimento na terra de Canaã, a ação divina sobre juízes e reis, a manifestação divina aos profetas, a encarnação do Verbo, a descida do Espírito Santo, enfim, todos estes eventos históricos onde a divindade se fez presente aconteceram dentro da história de Israel, dentro da história do povo judeu. A história de Israel, tal qual a temos nas Escrituras, é de um caráter superior à encontrada em muitos povos. Então, para a gente entender isso aqui, Deus é Senhor sobre todos os povos, e assim, qual uma preocupação que eu tenho hoje, eu vou falar muito para vocês aqui, tá? E depois a gente vai entrar isso mais profundamente. O povo, os cristãos, eles tendem a esquecer isso. Tendem a esquecer que todo o desenvolvimento do plano de Deus, do propósito de Deus, acontecem na história do povo judeu. Se você olhar o Antigo Testamento, é só a história do povo judeu. Os gentios ou não judeus, eles começam a aparecer, eles começam a se manifestar aqui no Novo Testamento, tá? Começa a olhar que os gentios, né, começam a ser olhados aqui. Até então, o grande olhar de Deus é sobre Israel. Israel é o centro de tudo aquilo que o Antigo Testamento vai trazer. Então, a nossa preocupação, a nossa atitude tem que ser assim, uma atitude de entender o que eu estou lendo tem como pano de fundo o povo de Israel. É aqui que eu vou começar a estudar, tá? Bom, vamos lá. 4. A história de Israel e a história da salvação se confundem. O que eu quero aqui que você entenda? Nós estamos dentro do plano de salvação, nós recebemos a salvação de Deus, aquela salvação que Deus começa a planejar desde a eternidade passada. Deus começa a planejar ali a nossa salvação.
Mas essa salvação, ela tem que se cumprir dentro do tempo. Ela tem que se cumprir na história. E aí, à medida que eu estou lendo a Bíblia, eu estou vendo esse plano de salvação se desenvolver. Eu gosto às vezes de fazer algumas referências, porque como eu produzo bastante em vídeos e textos e livros, às vezes vale a pena. Então, vou até abrir a tela aqui. Ó. Um dos livros que eu escolhi para fazer uma série de devocionais é o livro de Neemias. Então, se você for lá no meu canal, Missão Atenas, ela tem jornada com Neemias. E uma das coisas que eu falo, porque parece a história de Neemias uma história muito simples, ele é um homem que construiu um muro, né? Ele construiu um muro. E aí a pergunta é o seguinte, o que isso tem de tão importante de Deus colocar na sua palavra a história de um homem reconstruindo os muros de Jerusalém, tá? E lá eu falo muito isso. Por quê? Porque Deus tá desenvolvendo o seu plano na história. Tá trazendo a salvação para a história. Vamos lembrar aqui que no Antigo Testamento ele está preparando o mundo para a vinda do Messias. Quando ocorre ali o chamado cativeiro babilônico, ali no ano 605 começa, né? O que nós temos ali? Nós temos Israel sendo retirado da sua terra, Jerusalém destruída, o templo destruído. Só que para que o Messias viesse, para que o plano de salvação de Deus acontecesse, a verdade é que nós não poderíamos, de maneira nenhuma, ficar sem Jerusalém, ficar sem os judeus na sua terra. Então, o livro de Neemias, ele vai contar esse retorno do povo judeu para a sua terra. E ao contar o retorno do povo judeu para a sua terra, ao isso acontecer, o plano de Deus caminhou. Isso, eu estou falando do livro de Neemias, porque eu fiz as mensagens ali, fiz todos os devocionais baseados nisso, mas cada evento que você lê na história de Israel é Deus levando seu plano avante. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, até talvez mais simples do que esse. Quando eles atravessam o Jordão, e as muralhas de Jericó caem. Lembra, aquilo era importante, porque para que o plano de Deus se cumprisse, eles precisavam dominar aquela terra. Para dominar aquela terra, tinha que passar o Jordão. Para dominar aquela terra, o Jericó tinha que cair. Então, a gente olha assim que cada história que eu estou lendo é um pedaço de uma história maior. Cada trecho que eu estou lendo é o trecho de algo muito mais amplo, algo muito mais abrangente do que aquela pequena história. Essa é a verdade. Cada vez que eu leio um pedacinho dessa história, cada vez que eu conheço um pedacinho dessa história, eu estou vendo o agir de Deus no tempo e no espaço para realizar todos os seus planos, todos os planos que ele tem para nós, seus filhos. Então, não é uma coisa pequena. A história do Esdras, onde conta Zorobabel voltando com o povo, que mais eu posso dizer assim? A expansão da igreja ali em Atos. Cada um desses acontecimentos, eles têm um significado de que Deus está levando avante o seu plano. Então, eu falo isso porque às vezes as pessoas começam a ler a Bíblia e elas gostariam que lá tivesse só orações ou só exortações. Não, ela está mostrando ali que o plano e o projeto de Deus está andando, está avançando. Então, olha aqui, leia comigo aqui, ó. O plano de Deus acontece dentro da história do povo israelita. Cada fase da sua história vai revelando aspectos desse plano. A escolha de Abraão, a escolha de Davi, a promessa do Messias Redentor, né? Quando você está lendo a história de Abraão, você não está lendo a história de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, simplesmente. Você está lendo a história do que Deus está fazendo no tempo e no espaço para trazer salvação a todos os povos da terra. É isso que você está lendo ali. É isso que você tem que ter consciência de que está lendo ali. Davi não é só um sujeito dentro de uma história maior. Ele é um elo muito importante no plano de redentor de Deus, a ponto do Messias vai ser chamado de filho de Davi. Filho de Davi. Está me entendendo a importância que nós temos de olhar para a história do povo judeu e entender que nós estamos vendo a salvação de Deus se
se espalhando na história. Acho muito interessante quando Jesus conversa com a mulher samaritana, o que ele fala? Ele diz o seguinte, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, a história deles é o desenvolvimento, é o andar do plano salvífico de Deus para toda a humanidade. Eu estou falando isso, eu espero que você nunca olhe a Bíblia ou a história do povo judeu com os mesmos olhos. Nós, infelizmente, temos hoje pessoas que criam lendas, criam teorias da conspiração, dos judeus dominando o mundo, blá, blá, blá. Isso acontece há muito tempo, né? Mas o que nós vemos é realmente Deus tem um plano ali para o povo judeu. Esse plano não significa que eles podem fazer... As pessoas têm uma ideia assim, porque Israel é escolhido e pode fazer o que ele quer. Não pode. Pelo contrário, a gente olha para a história do povo judeu, eles sofreram mais do que qualquer outro povo. E por que eles sofreram? Porque o pensamento deles, o coração deles, acaba se afastando do Senhor, e aí as consequências vêm. Então, pegando aqui, ponto 4, né? A história de Israel e a história de salvação, elas se confundem. Você está lendo a história de Israel, você está lendo a história da salvação de Deus. A morte do Messias na cruz por nossos pecados, por exemplo, só é compreensível diante do sacrifício da lei mosaica. Os vários eventos, como a Páscoa, a posse da terra, a história de Jonas e outros eventos, prefiguram fatos pertinentes à história da salvação. Também as inúmeras profecias sobre o Messias revelam seu caráter, natureza e obra, né? Então, até aqui, nós já vimos aqui pelo menos 4 motivos pelos quais nós temos que estudar história do povo judeu, né? As razões pelas quais nós temos que estudar a história do povo judeu. Então, aqui é mandamento. Eu falo assim, é mandamento. Estude. No final, nós vamos ter até nós teremos aí algumas pequenas orientações bibliográficas para você acompanhar, mas conhecer a história do povo judeu é algo verdadeiramente fantástico. Mas vamos lá. Tem mais uma razão aqui, 5ª razão. A história de Israel revela o caráter de Deus na história. E como revela, gente? E como revela? O que eu quero dizer aqui com isso? Né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente conhece Deus porque Deus revelou-se a si mesmo. Né? É por isso que a gente conhece Deus. Senão a gente não conheceria Deus, porque Deus ele se revelou a si mesmo. Então, cada vez que Deus ele aparece e diz, sei lá, como ele fala para Moisés, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Ou quando Deus vai lá e aparece para Abraão, né? E fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quando estas coisas elas acontecem, o que nós temos aqui é uma manifestação do próprio Deus se apresentando, se revelando e mostrando quem ele é e qual é o seu caráter. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar assim que Deus cumpriu tudo aquilo que ele fala para Abraão. Se você for olhar a promessa de Deus para Abraão lá em Gênesis, e vamos pegar, por exemplo, capítulo 21, versículo 45 de Josué, o que diz? Não caiu por terra nada de todas as boas coisas que o Senhor disse ao povo de Israel. Todas elas se cumpriram. Quando eu leio isso, eu estou lendo a história lá, o que eu estou vendo? Eu estou vendo algo do caráter de Deus, que Deus é digno, que Deus é fiel nas coisas que ele promete. Então, Deus é fiel. Eu sei que às vezes coisas viram bordão, gente, mas é a realidade. O Deus que nós adoramos, ele mostra na Bíblia que é fiel. Por que eu sei que ele é fiel? Porque ele cumpriu tudo que está escrito lá. Ou vamos pensar, por exemplo, você está lendo Levítico 26, ou você está lendo o capítulo 28 de Deuteronômio, e lá diz o seguinte, que se o povo judeu se rebelasse, buscasse outros deuses, fosse a outros deuses, que Deus o puniria, que Deus teria punição e castigo para eles. Quando a gente vai vendo
todo o sofrimento do povo de Israel, é óbvio que atitudes erradas trouxeram isso também, mas eu quero deixar assim bem claro que quando a gente vê muito do castigo do povo de Israel, é porque Deus, ele é um Deus que abomina o pecado, está escrito lá no Novo Testamento, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vão lembrar que Deus não faz aliança com nenhum outro povo que era muito mais poderoso, muito mais forte. Deus não fez aliança com romano, com grego, com babilônico, com assírio, com sírio, com quem mais? Com persa, com grego. Deus não fez aliança com esses povos. Deus fez aliança com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse fato é um fato muito claro. E porque Deus fez essa aliança, quando eles quebram essa aliança, conforme Deus havia dito, ele pune. Então, o que eu começo a ver? Eu começo a ver que Deus pune o pecado. Ou quando eu olho Deus punindo Davi, o que eu olho? Que Deus pune o pecado, mesmo daqueles que ele ama muito, porque ele amava muito Davi. Então, mesmo ele amando muito Davi, Davi foi digno de repreensão divina, né? Então, aqui, ó, a história de Israel revela o caráter de Deus na história. A história de Israel não é apenas contada, ela é contada na perspectiva certa, a perspectiva divina. Nela vemos manifestado um Deus que tem propósito, que é soberano e que age com justiça, punindo o mal e recompensando o bem. Então, quando eu estou lendo, eu estou aprendendo muita coisa a respeito de Deus, inclusive isso, que Deus, ele recompensa o bem e ele pune o mal. Então, tudo isso é uma maneira de eu enxergar a história de Israel como uma maneira de conhecer o Deus de Israel. Nem sempre a Bíblia ela faz descrições de como Deus é. Na maioria das vezes, você vai lendo a história e você vai vendo, né, a seriedade com que Deus é, né, a seriedade de tudo aquilo que Deus falou acerca de si mesmo. Então, eu não estou conhecendo apenas uma história qualquer, eu estou conhecendo Deus, o Deus que está presente nessa história. Então, aqui, olha, a misericórdia, a soberania, o poder, a onisciência, a onipotência e todos os atributos de Deus vão sendo revelados ao longo do tempo enquanto a história vai acontecendo. A história do povo de Israel é também a história do Deus de Israel. Impossível separar a ambos. Se o povo de Israel manifesta muitas vezes ingratidão e infidelidade, Deus também demonstra sua justiça e sua misericórdia. Pela aliança, Deus e Israel foram unidos, né? Então, aqui, Deus e Israel foram unidos. Então, quando eu estou lendo a história do povo judeu, deixa eu ver aqui, quando estou lendo a história do povo judeu, eu estou vendo como é que Deus age, como é que Deus faz, eu estou vendo a sua ira, eu estou vendo a sua misericórdia, eu estou vendo ali a sua sabedoria, estou vendo ali a sua direção. Então, tudo isso faz parte dessa perspectiva que nós temos de conhecer e ver o Deus de Israel. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Sexto, bom, para compreender a Bíblia, e aqui eu preciso dizer, eu tenho certeza que depois dessa disciplina aqui, a sua compreensão, depois dessa disciplina, a sua compreensão da palavra de Deus vai ser muito maior. Eu até poderia falar assim, principalmente no Antigo Testamento, mas a verdade é que no Novo Testamento também, né? Por quê? Porque todo o contexto que nós temos é do povo judeu, descendência física de Abraão. Eu tenho trabalhado muito, eu fiz parte aliás, posso dizer que ainda faço parte, né, de um projeto do Vale da Bênção chamado Sim Israel, onde nós oramos e intercedemos por Israel. Então, eu palestrei muito, criei cursos, criei livro, criei aula. Então, quando eu olho assim, eu vejo a amplitude que é conhecer Israel, né? Conhecer Israel. E aí, o que eu percebo? Que muitas pessoas não conseguem, às vezes, entender que a Bíblia ela tem um contexto histórico, cultural, geográfico, espiritual muito claro. Qual é esse contexto? O povo judeu, a história do povo judeu. Então não tem como. Para eu poder
entender a Bíblia, eu tenho que entender a história do povo de Israel, porque tudo aquilo que é dito através dali, através da história de Israel. Vamos lá. Vamos lá. A gente pensando aqui, pensa que os profetas eram judeus, pensa que os discípulos eram judeus, pensa que Jesus era judeu. Então, a história de Israel é a história deles. A história de Israel é o fundo bíblico com o qual eu tenho que lidar. Essa é a verdade. É com o que eu tenho que lidar. Então, à medida que eu estudo história de Israel, eu vou conhecer melhor a Bíblia. Nós vamos aqui, a gente faz algumas, aquele que eu chamo de linha do tempo, e você vai dar uma olhadinha nas linhas do tempo, aí você começa a encaixar os vários acontecimentos bíblicos ali, porque nem sempre a Bíblia ela está escrita numa ordem cronológica, né? Ela tem suas próprias divisões, então você precisa conhecer as várias fases da história de Israel para que fique bem claro com aquilo que você está lidando, né? Com aquilo que você está ali colocando. Então, se eu quero conhecer a Bíblia, se eu quero conhecer as Escrituras, urgentemente eu preciso conhecer a história de Israel. Mas vamos ler aqui, ó. Boa parte da Bíblia fala assim, ó, boa parte da Bíblia é história. E boa parte dessa história é a história de Israel. Desde Gênesis 12 até Atos dos Apóstolos, nós temos o mundo judaico como contexto. Aprender a história de Israel é aprender a Bíblia. Isso aqui é importante entender, que os nossos estudos, né, a gente entende assim que ele tem esse pano de fundo cristão, evangélico, e a gente não pode abrir mão disso. Entender que, apesar desse pano de fundo, apesar de ser cristão evangélico, o pano de fundo judaico está lá. Os livros do Antigo Testamento não estão dispostos em ordem cronológica. Isso, às vezes, causa dificuldade em algum ponto. Por esse motivo, à medida que vamos estudando cronologicamente a história de Israel, diversas passagens da Bíblia se tornam mais claras. Então, isso aqui é uma experiência que eu conheço, uma experiência de muitos servos de Deus, né? De que a Bíblia, depois que você estuda a história do povo judeu, ela vai se tornar verdadeiramente muito mais clara. É como se abrisse assim como se abrisse um véu, como se uma porta se abrisse assim e você começasse a entender tudo que está ali, né? Mas vamos lá, qual a próxima razão para você estudar a história de Israel? Para compreendermos nossa civilização judaico-cristã. A cultura ocidental tem sua origem em 2 pontos. A filosofia grega, podemos acrescentar mais um aqui, que seria o direito romano, mas as escrituras sagradas. Se quisermos conhecer nossa forma de pensar, temos que conhecer as escrituras. E aí algumas coisas interessantes, eu gosto sempre de contar, posso ter contado em outra aula, mas você acompanha aí, um jornalista ateu, mas ele era um ateu confesso, né? E que ele diz o seguinte, num dos textos dele, chamado Cavacos do Ofício, era um jornalista chamado Janer Cristaldo, né? Nome assim diferente, era o nome dele. E o Janer Cristaldo, ele era um ateu daqueles assim que dificilmente ele escrevia um artigo sem atacar a fé em Deus. E aí, em uma ocasião, ele escreve um texto chamado Cavacos do Espírito, onde ele dizia 10, como é que era? 10 pontos que fazem de você um bom jornalista. E aí ele escreve assim, ponto número 1, conhecer a Bíblia Sagrada. Conhecer a Bíblia. Resume aí, né? Faz assim. Aí ele explica assim, eu não confio em nenhum jornalista que não conheça a Bíblia e que não saiba discutir sobre ela. Alguém fala assim, mas ele não era ateu? Mas ele fala, eu não vejo a Bíblia como os crentes veem, mas é ali na Bíblia que nós vamos entender a mente do Ocidente. Então, por que ele fala isso, gente? Ele fala isso porque realmente a nossa maneira de ver tudo passa pela Bíblia. Embora hoje, né, e eu vou falar disso agora, essa herança judaico-cristã, ela tem sido atacada. Ela tem sido atacada primeiramente por um movimento chamado Nova Era, lá na década de 90, que era uma ideia clara deles, destruir a cultura judaico-cristã.
Mas o próprio marxismo em si, ele procura destruir toda esta herança, né? Ele procura, o marxismo, ele é um inimigo da cultura judaico-cristã e ele procura verdadeiramente destruir, desfazer todo o conhecimento. Aí, lembrando aqui, uma vez, uma moça que está na faculdade, ela está fazendo faculdade, me chamou no culto, né? Na verdade, ela perguntou para alguém assim, olha, minha professora falou que a história dos judeus é igual outra história qualquer, que a história dos judeus não tem nada de diferente das outras histórias. Por que ela falou isso, gente? Ela falou porque ela sabe muito bem que toda a nossa cultura cristã, ela se fundamenta na revelação de Deus, começa lá em Abraão, Isaac e Jacó. E como hoje existe uma ação cada vez mais forte, violenta, contra a crença em Deus, contra o cristianismo, como verdade exclusiva revelada, então eles procuram apagar isso da melhor maneira possível. E a melhor maneira é levar as pessoas a não ver a história de Israel como algo distintivo, como algo singular. Então coloca como se fosse qualquer coisa. Não, a história de Israel é singular. E essa moça veio falar comigo e eu falei, ó, isso aí é realmente... o que eles querem é apagar qualquer vestígio da crença judaico-cristã. Então eles vão trabalhar. Você veja bem que essa visão, essa cosmovisão que a gente chama judaico-cristã, a gente não chama só cristã, a gente chama isso de uma verdade judaico-cristã, é uma revelação judaico-cristã, uma cultura judaico-cristã. Por quê? Porque tem a raiz judaica ali de como ver todas as coisas. Então, a cultura ocidental tem sua origem em 2 pontos, vou acrescentar até o terceiro, como eu disse, o direito romano. Se quisermos conhecer nossa forma de pensar, temos que conhecer as escrituras. Não é apenas dentro da igreja, mas fora dela podemos ver a influência da Bíblia. Na forma de pensar, falar e agir das pessoas está a sua marca. A literatura, música, o teatro, o cinema e mesmo a conversação geral contém inúmeras formas de expressão que tem sua origem na Bíblia. Sua influência é muito mais forte do que imaginamos. Eu estou dando aqui só um pequeno vislumbre, porque nós vamos ter chance de ver tudo. Então, só a gente entender. É muito importante entender isso aqui, que a nossa cultura ela é formada pela Bíblia, embora cada vez mais se tenta apagar isso. Vou dar só um exemplo aqui, né? Há um tempo atrás, a Secretaria de Cultura de São Paulo, eles queriam deixar de usar o termo antes de Cristo e depois de Cristo. Gente, isso é uma guerra cultural, contra a igreja. Então, apagar uma singularidade da história do povo judeu seria uma boa maneira, e eu falo assim, até uma vitória, porque é isso verdadeiramente que eles querem, né? Mas ainda bem que muita gente se contrapôs, não deixou acontecer. Mas está aqui, nos últimos tempos, certas ideologias como o marxismo e a nova era lutam para suplantar a influência da Bíblia na vida das pessoas. Conhecendo a história do povo judeu, poderemos nos contrapor a essas tentativas de destruição da nossa cultura milenar. Então, é justamente essa luta pela cultura judaico-cristã que faz com que a nossa fé prevaleça. Mas vamos lá, vamos agora para a 8ª e última, né? Razão por que você tem que estudar, conhecer a história de Israel. Para constatarmos o cumprimento das profecias bíblicas, dentre os muitos milagres das Escrituras, nós podemos fazer menção do milagre das profecias bíblicas. São centenas de predições sobre Israel, as nações e o Messias que tiveram realização histórica exata na história de... Olha, eu vou talvez também ter falado aqui em outra aula, mas um anseio que eu tenho, e eu sempre peço oração para que isso possa se tornar em algum momento uma realidade, um estudo. Queria um livro, e assim, um livro pequeno não dá, eu posso fazer em várias partes, para nós olharmos essa coisa maravilhosa que é o cumprimento das profecias bíblicas na história. Não é uma coisa assim, corriqueiro, um exemplo ou outro, não. Eu diria que a história inteira ela está resumida na profecia bíblica. De uma maneira, assim, fantástica. Então,
esse chamado aqui para você conhecer as escrituras também é para ver o cumprimento dessas profecias. Eu e você vivemos, gente. Vou falar assim, se você ler lá, não precisa nem ler, não vou nem ler os profetas. Se você, por exemplo, ler Levítico 26 e Deuteronômio 28, e você conhecer a história do povo judeu, você fala, não é possível. Isso está aqui, já estava predito. Né? O espalhamento dele entre as nações e o retorno deles para a sua terra, a reconstrução da sua terra, tudo isso são verdades muito claras ali nas profecias e que viraram história. E não viraram história lá no tempo bíblico, não. Virou história agora, no século XX. Em 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação outra vez, como estava escrito em Isaías 66:8. Pode um povo nascer em um só dia? Pode uma nação nascer de uma só vez? Pois Sião esteve de parto, mal esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Então, isso é o quê? Isso é Israel renascido, profetizado há 2.000 anos atrás, aliás, 2.700 anos atrás, por Isaías, né? Isaías 66:8, e tendo cumprimento em nossos dias. Não tem como a gente não ver a maravilha que isso é. Então, estudar as profecias bíblicas também, e o cumprimento delas também é bom quando estudamos a história de Israel. Dentre esses 3 grupos, há um grupo de destaque para a história de Israel. Foram inúmeras predições que apenas já se cumpriram, mas continuam se cumprindo dentro dos nossos dias. Na verdade, quando se trata da história do povo judeu, profecia e história se confundem. Muitas vezes é difícil dizer onde termina um e onde começa outro. Eu não li essa parte aqui, eu quero ler com vocês. Dentre os muitos milagres da Bíblia, nós podemos fazer menção dos milagres das profecias bíblicas. São centenas de predições sobre Israel, as nações e o Messias. Então, as profecias, elas falam disso. Israel, nações e o Messias. Então, quando a gente olha os 3 grupos, são centenas, eu diria talvez até milhares de profecias que se cumprem ali nos seus detalhes e que são algo muito forte. Algumas profecias sobre Israel se cumpriram dentro do próprio contexto da Bíblia. Podemos mencionar os 400 anos da escravidão no Egito como uma delas. No entanto, são inúmeras, com detalhes ricos encontrados na própria Escritura. Outras profecias, porém, tiveram seu cumprimento fora da Bíblia, a começar da queda de Jerusalém no ano 70, até nossos dias com o renascimento do Estado de Israel. Historicamente falando, Israel é, sem dúvida, um milagre. Então, veja só, quando você pega ali capítulo 21, se eu não estiver enganado, de Lucas, se não estiver enganado, talvez versículo 24, Jesus fala assim, para que se cumprisse sobre Jerusalém todas as coisas que dela estão escritas. Então, quando você começa a ver o que aconteceu no ano 70, que não está narrado nas Escrituras, mas o historiador Joséfo estava lá, você vai ver que, de fato, o que Deus disse sobre Jerusalém, tudo isso se cumpriu, tudo isso virou realidade. Então, a gente começa a ver que nós estamos lidando com algo sobrenatural, que é a profecia bíblica e o seu cumprimento na história. Mas vamos lá, pegando aqui ainda, sem dúvida, esses 8 motivos já são suficientes para despertar, não apenas nos cristãos, mas em todas as pessoas, pelo menos, uma curiosidade sobre a história singular desse povo. Então, a história do povo de Israel está aí, Eu quero ler essa citação do Eric Voegelin. O Eric Voegelin, ele é um grande historiador. Algumas ideias dele não batem com a teologia, mas ele falou isso aqui do livro dele, Israel e Revelação, é muito interessante. Ele fala assim, o que surgiu da purificação do deserto não foi um povo como os egípcios ou os babilônicos, os cananeus ou os filisteus, os hititas ou os arameus, mas um povo novo, aliás, mais um povo de novo gênero, de sociedade, distinguido das civilizações da época pela escolha divina. Foi um povo que se moveu no cenário histórico enquanto vivia em direção a uma meta que estava além da história. Então, até o Voegelin, ele consegue aqui reconhecer a singularidade do povo de Israel, do povo judeu.
E aqui, continuando, diz assim, aqui as obras, tá? Joséfos, obras completas, Paul Johnson, História dos Judeus, Abba Eban, a História do Povo de Israel. Esses dias, inclusive, estava vendo uma pessoa citando, né? Como é que eu faço para conhecer e entender a história de Israel? Leia Abba Eban, a História do Povo de Israel. Agora, vou te falar que uma das melhores que eu li foi a História do Povo Judeu, do Paul Johnson. Então, tá aí, vale a pena você poder ler. Vale a pena você também ler Diáspora, do Werner Keller, se você achar em português, que normalmente tem em inglês, tá? E aqui eu queria só ler com você, o Deus de Israel tornou-se, através da pregação do Evangelho, o Deus do mundo inteiro. A história da salvação que começou com este povo tornou-se a salvação universal. Depois da história da igreja, o conhecimento da história de Israel é, sem dúvida, um dos conhecimentos mais edificantes para todo cristão. Então, vale a pena. É óbvio que eu sei que talvez você tenha muita coisa para estudar agora, mas nada te impede de, em algum momento, se você gosta de ler, você começar a ler história sobre o povo de Israel. E aqui eu queria terminar mostrando que eu tenho 2 livros, o mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu, e Israel, povo escolhido, o mínimo que, aliás, verdades bíblicas que o ajudam a entender a importância deste povo, né? Então tá aqui, eu quero deixar para você o convite, para você visitar lá, lojamissãoatenas.com.br. No meu canal também, Missão Atenas, tem alguns vídeos a respeito de Israel. Quero agradecer você, que Deus abençoe. Isso aqui, lembrando que eu não diria nem que aqui é o começo, eu diria que aqui é a prévia. É a prévia do que nós vamos ter aí sobre história do povo de Israel. Tá? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.